gente, bom dia, boa tarde, boa noite, com a força da espiritualidade, com a força do sol. O verão está chegando na praia desse geral, as alvinhas estão dançando, descendo de fio dental. Então, gente, antes de você ver esse vídeo, eu digo fique até o final, porque no final vai ter uma dica maravilhosa que eu não posso falar, mas que você vai se surpreender. Já tô dando sinais aqui. Mande um sinal. E são sobre sinais que a gente precisa perceber no nosso corpo, perceber no nosso espírito e principalmente na nossa mente para tomar decisões certas, né? Então fique comigo nesse vídeo para que vocês possam saber sobre uma novidade e uma notícia que eu tenho para dar para vocês. Beijos! Então vamos lá, gente. Vamos ao assunto que não quer calar. Que tem gente que tá sabendo, tem gente que não tá sabendo, mas quem tá sabendo mesmo é mais da equipe, assim. A Feira Ébano, após praticamente 2 anos de ação no seu retorno, né? Porque ela surgiu em 2024, teve ações até 2016, depois teve a pausa em 2017, e eu voltei com ela com força e coragem em 2024. Tiveram muitos desafios, tiveram muitos altos e baixos, mas a Feira Ébano vai dar uma pausa sabática. Vai ser um sabático não sabático, assim, porque ela vai parar, a gente vai reajustar o formato da feira, buscar novas parcerias e muitas novidades que eu não posso contar para vocês, mas a Grife Enedara e a minha criação de conteúdo como Enedara vai continuar firme, assim, firme e forte e com a ajuda de vocês. E eu queria compartilhar um pouco do que foram esses 2 anos com a Feira Ébano, sabe? Deixa eu ver aqui. Vocês gostaram da minha maquiagem, gente? Olha só, o cobre com o marrom. Depois, se vocês quiserem, eu ensino também no batom. Eu passei um iluminador marrom também. Então, esses 2 anos eu queria compartilhar. Aqui tá me incomodando. Ah, não, mas tá equilibrado. Eu gostaria de compartilhar que foi assim. Muito obrigada à minha família, muito obrigada aos meus amigos, muito obrigada aos meus parceiros, aos empreendedores, aos modelos, a parceiros de infraestrutura, equipes dos espaços que foram ocupados. Muito obrigada a Deus, em primeiro lugar, aos meus guias por me darem força. Porque para mim, gente, a Feira Ébano é uma entrega espiritual muito forte, assim, sabe? Ela significa uma canalização. Quando eu recebi a Feira Ébano para fazer em 2014, foi tudo surgindo assim, como se fosse um milagre, sabe? A gente achou que ia ser um evento para 5 empreendedoras e de repente tinham 25 empreendedoras, mais de 1.000 pessoas presentes. E a Feira Ébano gerou esse impacto na economia que a gente chama, que eu criei o termo economia do afeto, que é a economia que é aquela economia onde o protagonismo é predominantemente negro, mas que não exclui os povos originários, que não exclui pessoas brancas, que não exclui deficientes. E aí, eu nunca quis parar com a Feira Ébano, assim. E aí entra uma questão muito interessante, que a minha psicóloga conversou comigo, ela falou assim, Nedara, você está exausta, você está muito desgastada por causa da Feira Ébano. Será que você não está no processo de hiperfoco? E dentro da bipolaridade, dentro do TAB, tem um termo que não é muito conhecido, mas que se chama hiperfoco, que é quando uma pessoa, ela mergulha, né, tem no autismo, tem no TDAH, ela mergulha num tema e ela quer aquilo do jeito dela, de qualquer forma. E mesmo os momentos que eu fiquei parada com a Feira Ébano, que nós ficamos parados com a Feira Ébano, eu mentalizava a Feira Ébano. E aí voltei em 2024, fizemos um total quase 20 edições, ocupando centros culturais, ocupando casas de eventos, casas culturais, fazendo parcerias. E foi muito impactante para mim, tanto positivamente quanto negativamente, assim, para mim. Então essa exaustão não é só física, sabe? Ela é mental, ela é espiritual, ela é emocional também, sabe? Então eu falei assim, eu preciso tomar uma decisão. E aí eu quero compartilhar uma coisa com vocês, gente, que foi o seguinte. Esse ano, a gente fez menos edições da Feira Ébano, né? Mas eu continuava lá, fazendo os contatos, tentando parcerias, tentando fomentos. E aí, de outubro para novembro, eu tive um momento que eu falo que foi um parto, assim, sabe? Que foi um momento em que eu falei assim, eu me desprendo da Feira Ébano. Mas foi inconscientemente, eu não afirmei isso, eu só falei assim, eu não quero mais a exaustão da Feira Ébano. E aí, eu passei muito mal, assim, senti muitas tensões no corpo, meus hormônios desregularam totalmente, assim. Eu chorei muito, chorei muito, chorei muito, chorei muito. Que mais? Foi uma catarse, assim, sabe? E aí, conversando com a minha psicóloga, eu falei assim, vou fazer Feira Ébano de Natal, ainda com essa exaustão, ainda com essa catarse, mas vou honrar esse compromisso, porque existem pessoas que acreditam no meu trabalho, que querem que a Feira Ébano aconteça, então eu não vou desistir de pelo menos tentar fazer essa última edição. Então, gente, eu quero que vocês deixem aí no comentário palavras de força pra gente, sabe? Eu tô com looks de pessoas que já estiveram na Feira Ébano, como por exemplo a Fecafita,
eu ver se dá pra mostrar. Essa cápsula que é da FAO BH, esse anel maravilhoso e essa pulseira maravilhosa que é do Look Conceito, esse brinco da Xícara e claro, o turbante da Grife Nedara. Então, assim, eu consumo de afroempreendedores. E é isso que eu acho importante, sabe? Não é você estar na Feira Ébano, é você fortalecer a economia do afeto, a economia de pessoas que estão empreendendo por necessidade, não por oportunidade. Porque essas pessoas, muitas vezes, elas são CLT ainda, elas criam seus filhos, elas lidam com atravessamentos, elas lidam com questões de saúde mental, e ainda assim elas estão fazendo arte, sabe? E o que eu quero dizer, deixar um recado para os empreendedores e para empreendedoras agora eu fiz o melhor que eu pude, sabe, gente? Dentro dos recursos que eu consegui arrecadar com a Feira Ébano, nós fizemos o melhor que nós pudemos, assim, e vamos fazer o melhor que a gente pode para que vocês cresçam cada vez mais, assim. Então eu espero compartilhar o meu conhecimento aqui nas redes sociais, ter vocês próximas de mim, né? Porque o empreendedorismo negro é predominantemente de mulheres. E espero vocês no dia 12 de dezembro, de 10 às 17 horas, no Museu de Artes e Ofícios, tá bom? Beijos e até a próxima. Então, vamos lá, vou ensinar para vocês um tutorial de turbantes com 2 tecidos para que você possa ousar e arrasar. E eu peguei 2 tecidos bem diferentes, bem contrastantes, um preto e um amarelo. E aí vocês vão ver como vai ficar essa composição. Vamos lá? Eu coloco o tecido na nuca. No vídeo anterior, que eu ensino 3 amarrações de turbante, tem esse modelo mais com um tecido só. Vou ensinar com 2. Coloca na nuca, prende aqui na testa. E aí você vai passando o tecido dando voltas. Deixa eu tirar uma aqui. E vai organizando de forma que os 2 tecidos apareçam. Aqui também é amassadinho, ó. Desamassa. E aí vai passando, torcendo. Você pode, por exemplo, fazer um detalhe aqui, como por exemplo eu vou fazer. E terminar de compor aonde a ponta acabar. Então acabou aqui em cima. Eu termino de organizar. Meu cabelo tá todo pra dentro. E aí fica... Isso aqui é meu cabelo? Peraí, deixa eu organizar aqui. Fica essa composição incrível, né, gente? Ficou ótimo, não ficou? Ah, não, aqui tá meio bagunçado, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui, ó, tá embolado aqui, tá vendo? Tá embolado? Então, puxo o tecido o máximo que eu posso e escondo. Aí, fiz o detalhe, dou a volta no tecido, na malha, né? Tô trabalhando com a malha. E aí, vou reajustar o detalhe aqui, pra ficar mais apertadinho. Ai, meu Deus. Vida de tubateira não é fácil não, gente. E aí, agora sim! Aonde acabar, eu escondo. Então aqui, acabou que eu não tô enxergando direito, que eu enxergo bem de longe. Então aqui, acabou. Últimos detalhes. E tá pronto o nosso turbante.